Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome. E nós queremos exaltar a sua palavra nessa noite, porque o Senhor colocou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. E Pai, nós valorizamos a sua palavra e recebemos com mansidão em nosso coração, porque entendemos que a sua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Obrigada, Pai. Essa palavra cairá num bom solo, que é o nosso coração, e produzirá frutos de justiça em nossa vida, em nome de Jesus. Ela não vai voltar para ti vazia, mas ela vai prosperar na nossa vida, para tudo aquilo que ela for designada, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, gente, glória a Deus, graça e paz. Você pode sentar. Boa noite. Cadê as mulheres que esteve aqui ontem? Como é que vocês estão? Prontas para os camelos? Aleluia. Então, gente, estamos numa série sobre família. Graças a Deus por esse assunto. Começamos, hoje pela manhã eu ministrei já uma parte, como o pastor disse, assista, né? E, gente, eu falei pela manhã que a instituição mais atacada nesses últimos dias tem sido a família. Você tem visto como o diabo tem se levantado para destruir, não é? Mas eu quero te dizer que o que Deus criou funciona. E maior é o que está em nós, né? E nós vamos levar essa bandeira mesmo da família, né? Porque Deus criou para dar certo e vai dar certo, né? E quando Deus criou a família, né? O primeiro não é bom, gente, que aparece na Bíblia. O primeiro não é bom, porque Deus era criando tudo e dizendo é bom, é muito bom, é bom, e viu Deus que era bom. O primeiro não é bom que aparece na palavra é Deus dizendo não é bom que o homem esteja só. E eu vou te dizer uma coisa, quando Deus diz que algo não é bom, não adianta, porque não vai ser bom, né? E aí ele diz em Gênesis 2:24, eu quero que você abra lá comigo. Aleluia, Deus é bom. E ele fala assim, em Gênesis 2:24, por isso, foi quando ele disse, não é bom que o homem esteja só. Quantos homens podem concordar que não é bom? Aí ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjutora, né, uma Ézer, uma mulher, né, para que uma mulher, uma parceira, uma idônea que esteja do seu lado. E ele diz no verso 24 do capítulo 2 de Gênesis, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante como hoje em dia a coisa tem ido diferente, né? Olha o que Deus disse. Primeiro, né, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e depois torna uma só carne. Hoje em dia está tudo o contrário. Um homem conhece uma mulher, ele já se torna uma só carne no primeiro dia, né? Aí depois eles decidem, né, se querem se unir. E quando às vezes se une, muitas vezes nem deixa nunca o pai e a mãe, fica naquela dependência para o resto da vida. O negócio está meio desmantelado, né? Mas eu quero falar hoje aqui de uma família à luz da palavra. Família cristã, né? O que Deus criou para funcionar. E família, gente, a gente precisa entender, não é um ajuntamento de pessoas dentro de uma casa, não, debaixo do mesmo teto. Família é quando um homem e uma mulher decidem fazer uma aliança. Aleluia. Decidem comparecer diante de uma autoridade, receber uma bênção, sabe? E construir uma família à luz da palavra de Deus. Isso é família, amém? E aí, a gente, talvez as pessoas digam assim, mas isso não é ultrapassado. Mas sabe, em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, Deus diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não vai mudar os princípios dele para se ajustar ao sistema do mundo. O povo é que tem que se converter e se ajustar ao que Deus criou para funcionar.
Sabe? Mas você pode dizer, mas Rosana, as coisas estão cada vez pior e pode até piorar, mas para você não, para os seus filhos não, para a sua casa não. Aleluia. Amém? E a gente entende, queridos, que família, segundo a Bíblia, foi criada por Deus. E quem sabe aqui que quem cria é quem tem autoridade para ditar as regras? Você sabe que a Apple não pode fazer o manual da Samsung? Porque cada um faz o manual do que criou. Eu vou te dizer uma coisa, político não pode definir como é que família funciona. Deus decide. Né? Nenhum filósofo, nenhum político, nenhuma televisão brasileira, nenhum cinegrafista ou cineasta define como família se comporta. Deus define porque foi Ele que criou. Aleluia. Amém, gente? E aí a gente precisa entender que a Bíblia tem padrões para nortear a nossa vida. Gente, se você não se nortear pelo que Deus fala na palavra a respeito de como uma família deve se comportar, como o homem se comporta, como a mulher se comporta, como o filho se comporta, né, como o homem e mulher se comportam diante dos filhos. Querido, eu vou te dizer uma coisa, a gente vive perdido, sabe por quê? Porque um se levanta e diz assim, você não pode corrigir as crianças. Entende? Não se pode corrigir criança. Uma vez eu vi uma mulher dentro da igreja, lá em Teresina, dizendo, Rosana, no dia que eu ver um pai batendo num filho, eu ligo para o conselho tutelar. Eu digo, aproveita e rasgue a Bíblia. Já que é para ligar para o tom, porque a senhora não concorda, a senhora rasga a Bíblia, porque a Bíblia diz que o pai precisa corrigir o filho. A Bíblia, em momento algum, manda espancar, manda corrigir. Não, mas eu não concordo, então rasgue a Bíblia. Porque Deus é um pai que sabe como é que filho funciona. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que uma criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a mãe. E como a gente tem visto isso nos dias de hoje, né? E aí, a gente precisa de algo para nos nortear, queridos, porque senão essas informações vai pirando. Tem gente que pirou o cabeção, gente dentro da igreja, viu? Não sabe como criar seus filhos, né? Mas não, aí outro diz assim, não, disciplina não é necessário. Outro diz assim, deixa eles à vontade. Hoje em dia estão querendo que a criança defina até que sexo ela quer ter. Uma criança que não sabe escolher nem o que comer. Eu vou te dizer onde é que esse mundo vai parar, queridos. Mas a gente precisa entender, né? Que o povo aí fora está perdido, mas você se encontrou em Cristo. Diga, graças a Deus. Amém? E a gente vê, né? Você sabe que esses equipamentos eletrônicos, todos eles vêm com um selo de qualidade. Que se der algum problema e você levar para alguém que não criou e violar o selo, perdeu a garantia. Não é assim? Você sabe que casamento foi Deus que criou. E não é qualquer pessoa que pode dar pitaco de dizer como é que se conserta o que está errado. Porque senão, querida, a gente perde a garantia da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E Deus nos criou, queridos, para a Bíblia nos alimentar, nos nortear. Sabe, um dia, como eu viajo muito, eu comprei um secador bivolt. Fui para São Paulo, usei meu secador, coloquei a chavezinha 110. Aí usei, quando eu cheguei em casa, Arthur, meu filho mais novo, né, tinha que ser, inventou de ligar o secador no 220. Rapaz, queimou na hora. Você sabe que quando Deus cria algo para ser alimentado por uma fonte, e você liga em outra fonte, em outra voltagem, queima? Por isso que tem muito casamento esturricado, querido. Queimado. Sabe por quê? Porque Deus criou para funcionar como Ele está dizendo, e o povo está ligando os casamentos nas novelas da Globo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não, mas o galã da novela. Uma vez uma mulher foi se aconselhar com meu marido. Ela disse, pastor, eu quero me separar do meu marido. Olha, ele é um homem muito bom, ele é um excelente pai, mas para mim não dá mais não. Eu não quero mais. Judivan disse, mas o que é? Você está apaixonado por outra pessoa? Ela tomou um susto. Ela disse, não, pastor, não, é porque eu já não quero, eu não quero mais mesmo. Não é que ele seja ruim, não, é porque eu não quero. Porque, afinal de contas, como foi que ela disse? Kleber Lucas já se separou não sei quantas vezes. Preste atenção a isso. A Judivan olhou para ela e disse, pois é, você
está procurando um exemplo em Kleber Lucas, pois deixa eu te dizer, eu tenho mais de 30 anos de casado. Já que você quer um exemplo, olhe para mim. Por que você vai procurar logo o que deu errado? Aleluia. Querido, se você quiser que seu casamento funcione, tem exemplo de quem dá certo. E ainda que você não encontre aqui na terra alguém que deu certo, olhe para a palavra, porque funciona. Aleluia. Mas vamos parar com isso, sabe, de querer, mas fulano de tal. Então tem gente que quer pegar um modelo, e eu vou te dizer, o teu modelo é a Bíblia, querido. O nosso espelho é a palavra. É por isso que Paulo diz, contemplando como por espelho. Sabe, você se contempla na palavra para se ver. Não como você está, mas como Deus quer que você fique. Amém, gente? Então a gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque nosso casamento, amado, tem coisa melhor não, viu? Do que uma família na palavra. Ou coisa boa é uma família. Coisa boa, né? É uma família. E às vezes as pessoas ficam usando coisas, muitos casamentos sendo destruídos por aí, por causa de ensinamentos errados, porque não quer, como é que eu posso dizer, investir em algo tão precioso que se chama família. É o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Amém? E se você for ver como eu estava hoje de tarde meditando, né? Nessa palavra. E eu pensando assim, veja como Jesus disse, né? E a palavra de Deus diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Gente, o reino do Espírito é muito real. E, pense comigo, eu sei que tem pessoas aqui que ainda foi daquele tempo da família estar reunida na frente de uma televisão para assistir novela. Antes do celular, né? As pessoas ainda se reuniam para assistir novela. Quem aqui já foi desse tempo? Lá em casa a gente tinha isso, né? Era a família toda assistindo novela. Agora, pense numa coisa, como eram os enredos da novela. Mudava os personagens, mudava as cidades e o nome das novelas, mas o enredo é o mesmo. É um galã casado com uma megera e, de repente, surge aquela mocinha, aquele anjo. E fica toda a família torcendo para ele deixar a mulher e ficar com a mocinha. Quem lembra disso? Sim ou não? Ainda é assim ou não? E o que o diabo queria com isso? Entra novela e sai novela, os mesmos enredos, o mesmo enredo. Ele queria tornar para a gente como se divórcio fosse algo muito normal. Queridos, isso foi um trabalho do inferno junto com a televisão brasileira. Você não entende, não? Por quê? Porque o diabo, ele é assim, ele quer ruir os fundamentos da família, só que a família é um prato quente. Quem aqui já comeu um mingau quente? Sabe, você não vai no meio do prato para pegar uma colherada, porque você se arrebenta. O que faz? Vai pelas beiradas. O diabo é assim, come pelas beiradas. Você está entendendo? Aí quando aquilo fica comum, afinal de contas, se galã, fulano disse, quantas vezes o Fábio Júnior casou? 7 vezes. Que coisa horrível, né? Afinal de contas, eu admiro tanto ele, né? E assim, se ele casou 7 vezes, todo mundo tem o direito. E querido, se você mudar de cônjuge, você só muda de problema. Porque a que você vai arranjar, ou o que você for arranjar, pode não ser o mesmo problema, mas vai surgir outros. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? E aí a gente viu o diabo ruindo, né? Mesmo a base da família, trazendo para a sociedade brasileira. Eis que essa coisa de divórcio é algo comum. Não tem problema, acontece com todo mundo. Aí presta atenção a isso. Depois que passou essa parte onde se tornou comum essa questão de separação, quantos mil divórcios? Foi você que leu para mim, não foi? Quantos mil divórcios aconteceu? Ele falando quantos casamentos teve, quantos mil divórcios aconteceram. Agora, deixa eu te dizer, depois passou para os jovens, quem lembra? Sexo sem compromisso, virgindade é um bicho que não se pode falar porque se cria meio mundo de coisa em cima de uma menina que diz que é virgem, porque a malhação, depois das novelas, entra a malhação que é para trabalhar com os jovens. O diabo foi assim, comendo pelas beiradas. Depois vem adolescente. Sabe, essa história de que, né, essa crise de identidade. Ai, quem sou eu? Né? Porque tem jovem
Como eu já recebi pessoas dizendo para mim, meu filho disse que não sabe o que é. Eu digo, ô mulher, é tão fácil, manda ele ficar nu na frente do espelho. Aí tu diz assim para ele, meu filho, se está pendurado é homem, se está agarrado é mulher. Ô negócio fácil de decidir. Mas o povo fica com minhoca na cabeça. Gente, pense num negócio fácil é saber quem é homem e quem é mulher. Mas não sabe, como não sabe? Nunca ficou nu na frente de um espelho. Meu Deus do céu. Não é assim, gente. Aí agora, o diabo está atacando quem? Nossas crianças. Veja, o diabo quer preparar uma geração para ele, mas não vai, porque a gente não vai deixar. Não vai. Nas nossas crianças ele não toca. Nossos filhos são blindados pelo sangue do Cordeiro. Sabe, nós vamos ensinar eles o caminho que eles devem andar. Vamos ensinar nossos filhos a amar o Senhor. Sabe, meus netos, queridos, 2 crianças, a gente já diz, 2 grandes homens de Deus. Nasceu para casar com mulher, vai ter filho, vai me dar bisneto. Oi, vai ser melhor do que eu. Aleluia, aleluia. A gente tem que blindar, queridos, porque senão, daqui a pouco a gente está aceitando como comum. Eu fiquei horrorizada, gente. Eu vi um videozinho, um Reels, né? No Instagram, de uma professora, pastor Cleone, em sala de aula. Pegou 2 crianças de 7 anos de idade, 2 meninas, e simulou na sala de aula um casamento. Dizendo, não, olha, pode ser assim, menina pode casar com menina, porque você pode ter pais ou mães. Gente, eu vou te dizer, ore para os seus filhos quando eles forem para a escola. Declare eles blindados. Essas influências nojentas não entram nos ouvidos dos nossos netos, nem dos nossos filhos. Eles vão saber pela palavra quem Deus os criou para ser. Aleluia! Que coisa horrível. Você já pensou uma professora que é uma influência numa sala de aula, queridos, uma autoridade numa sala de aula, querer trazer essa imagem para a vida de criança, queridos? Né? Que coisa terrível isso. Então, deixa eu te dizer, ou a gente decide pegar junto com Deus para fazer, porque o trabalho do diabo é sutil e sorrateiro. E a gente precisa, porque as portas do inferno, querido, não prevalecem contra a igreja. A gente tem que se levantar, sabe, como quem sabe em quem crê mesmo. E dizer assim, Pai, a tua palavra diz isso e eu não abro mão da tua palavra. Amém. Amém mesmo, gente. Então a gente simplesmente entende, sabe, queridos, que a gente precisa tomar nesses últimos dias uma posição na palavra de Deus, no manual. Fazer cultos domésticos, queridos, isso não caiu de moda, não. Pelo amor de Deus. A gente precisa honrar a Deus dentro das nossas casas, né? É aquilo que Jesus disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Mas veja, Salmo 68, verso 6, abra comigo lá. Aleluia. A Bíblia diz, Deus faz que o solitário more em família. Sabe que Deus defende a família? Ele criou e ele defende. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, Deus tem compromisso com a família, queridos. Quando Deus foi falar com Noé, o Noé justo, Deus pediu a Noé, Noé é você e sua família. Sabe, Deus não tem plano para você sozinho, não. É você e sua família. Amém? Quando Deus foi falar com Abraão, Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é uma família da terra? Então deixa eu dizer, você é bendito. A sua família é bendita do Senhor. Meu Deus, a tua família não é um problema, queridos, para você. Mulher, teu marido não é o teu problema. Homem, tua mulher não é o teu problema. Pais, seus filhos não são o seu problema. O problema é o diabo, coloque ele no lugar dele. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, sabe? É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Eu vi um testemunho de um homem, né? Eu gosto muito de ouvir ministrações sobre jejum, sobre oração. E ele disse assim, ele disse, olha, eu era traficante. E minha mãe, quantas vezes eu vi minha mãe de joelhos orando por mim. E um dia eu olhei para ela e disse, mãe, pare de orar, eu já decidi, eu vou servir ao diabo. É uma decisão minha. Então
assim, não ore por mim não. E disse que ela continuava orando. E ela disse, oh meu filho, seu encontro com Jesus já está marcado. Ele disse, todas as vezes que eu chegava para ela, dizia, mãe, não perca tempo orando por mim não. Ela dizia, seu encontro com Jesus, ele já disse a mim até o dia, já está marcado. Eu não sei, mães, quantas vezes você se ajoelhou para orar pelos seus filhos. Mas esse homem me disse uma frase que mudou minha vida de oração com relação aos meus filhos. Ele disse, mãe que tem joelhos dobrados, não tem filho no inferno. Eu vou dizer de novo. Mães que têm joelhos dobrados para orar, não tem filho no inferno. Na vida dos seus filhos, o diabo não toca. Eles podem até não estar aqui servindo ao Senhor hoje, mas eu declaro profeticamente, se tem algum filho seu que está lá fora com amizades erradas, envolvido em algo errado, eu declaro um encontro com Deus, aonde eles estiverem. Uma experiência divina, eu declaro ela aqui, prostrado, clamando pela salvação, sabe, adorando a Deus e servindo a Deus. Mas você precisa dobrar os seus joelhos e orar pelos seus filhos, amém? E Deus deu isso, dizendo para Abraão, Raabe, não Raabe, é você e sua casa toda. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, que ele dizia escravo, Deus disse, Moisés, diga ao povo que sacrifique um cordeiro por família. Quem sabe que o cordeiro era a imagem, né, do que Jesus ia fazer por nós? O derramamento de sangue de Jesus por nossas vidas. Olha, um cordeiro por família. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não morreu por você sozinho, não. Morreu por você e sua família todinha. E se não chegou, vai chegar de um por um. Aleluia. O sangue do cordeiro foi derramado para você e toda a sua família. Não fale que é difícil. Ah, fulano é muito difícil de se converter. Ah, fulano é muito complicado. Ah, fulano não aceita a palavra. Continue intercedendo. A palavra não volta vazia. Amém? E o coração de Deus bate por famílias. Diga comigo, o coração de meu pai bate por família. Meu Deus do céu. E, gente, olha, família é um terreno tão maravilhoso. Família é um terreno tão fértil que o que você plantar, dá. A gente tem que ter essa disposição de plantar, sabe, de investir, de honrar. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre honra, né? E falei a diferença de lar e de família. Gente, quantos de vocês aqui já viajaram para algum lugar maravilhoso? Levanta a mão. Para um hotel 5 estrelas, o inclusive. Se não foi ainda, levante pela fé. Diga, fui não, mas vou. Né? Gente, você sai. Você passa 5 dias no melhor hotel. Quando dá 5 dias, você está com saudade da sua casa, por simples que ela seja. Eu pergunto, isso é algo divino ou não é? Você já prestou atenção que não tem cama como a sua? Travesseiro como o seu? Banheiro como o seu? Café como o seu? Não tem. Você pode estar no lugar melhor do mundo. Quando você volta para casa, você diz, que coisa boa, é o meu lar. Mas deixa eu te dizer, não é por causa da estrutura física, é o ambiente espiritual que está lá dentro. Oh, glória a Deus. Amém. E sabe, gente, é um termômetro. Rosana, como é que eu sei que eu tenho um lar? O termômetro é esse. É sentir saudade, sabe? Eu lembro que teve um tempo que eu estava muito ocupada. Eu gosto muito de cozinhar. Mas eu estava ocupada e eu disse, Divan, vamos comer um tempo de marmita? Aí ele disse, vamos. Gente, uma semana. Meu filho mais velho chegou para mim e disse, mãe, eu não aguento mais não essa comida. Mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento nem sentir o cheiro. Aí eu fiquei pensando, eu digo, olha como família é algo divino. Porque nós temos 38 anos de casado. Judivan ama quando eu cozinho lá em casa. Nunca enjoou. Mas vai comer de marmita feito por outra pessoa, com uma semana enjoa. Sabe que tem um quê de divino dentro das famílias? Meu Deus. É aquilo que você sente saudade da comida da sua mãe, da sua esposa, gosta. É impressionante, gente. Isso é divino. Ei, família é divina.
Agora, sabe que a pessoa que estava fazendo marmita para nós também tem uma família e talvez os filhos amem a comida, mas para mim não deu certo. Olha que coisa interessante. Diga, é espiritual. Né? Então a gente precisa entender, gente. E olha, queridos, olha, ter um casamento bem sucedido, uma família abençoada, não é sorte grande, não é ganhar na loteria. É uma questão de escolha. Deus disse: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois. Ou seja, se você escolher, se você fizer boas escolhas, você vai viver o melhor da terra junto com a sua família. Meu Deus do céu, a gente precisa valorizar mais, sabe? A nossa família. Porque família, o pastor Josué Gonçalves, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz: casamento é uma construção. Queridos, meu marido tem a mulher que ele constrói. Eu tenho o marido que eu construí. A minha pergunta é: que material você tem usado para essa construção? Porque tem gente que vai fazer uma construção, compra material de segunda, porque é mais barato. Porque tudo na nossa vida tem um preço. O que é que você está disposto a pagar? Aleluia. Aleluia. Amém. Amém mesmo. E a nossa casa, gente, não pode ser só um lugar para você dormir, não. É um local onde o coração dos seus filhos é formado, gente. É um lugar de paz, é um lugar... Meu Deus do céu, tudo sai da família, gente. Tudo sai da família. Se você vê uma sociedade desestruturada, ela saiu de um lar, de uma casa, de uma família. Vocês estão entendendo? Se você vê os políticos que nós temos, eles saíram de um núcleo familiar. O que tem saído da sua casa? Aleluia. Aleluia. Mães, não são as professoras do departamento infantil que têm que dar bons modos a seus filhos, não. Nem as professoras na escola. É um dever seu. Ensinar o seu filho. Sabe, honra. A criança não nasce sabendo o que é respeito e honra, não. Quem tem o direito de ensinar é você. E ensinar seus filhos a começar honrando você. Porque tem filho de 5 anos mandando em pai e mãe. Isso é uma vergonha. Para mim, quem merece uma surra não é a criança, é o pai e a mãe. Uma boa surra. A tomar vergonha. Aleluia. E ser o pai e a mãe que Deus quer que seja. Aleluia. E sabe, queridos, às vezes tem mãe que diz: ah, Rosana, meu filho já está grande, não tem mais o que fazer. Como assim deixou de ser filho? Amados, André conhece meus filhos e o pastor Cleone. Deixa eu lhe dizer. Eles tem 1,80 m, calça 44, mas à medida que eles foram crescendo, eu olhava para eles e dizia: pô, o que passar de mim é podre. Eu dizia para eles: no dia que eu não te alcançar, eu pego um cabo de vassoura. Vocês estão entendendo? Mas, querida, eu vou te dizer, meus filhos às vezes iam chorar, sabe? E André diz assim, né, Judivan? Lá em casa meu pai é a graça, minha mãe é a lei. Mas olha, quando eles iam chorar, eu chore grosso, feito um homem. Ai, meu Deus. Vocês estão entendendo? Porque, pelo amor de Deus, aí encontrei com o pastor Dério, pastor Cleone. Pastor Dério disse: Rosana, encontrei com seu filho. Eu conversei com ele, perguntei: ei, André, sua mãe era braba com vocês? Ela batia em vocês? Sabe o que ele me disse? Eu disse: o quê? Disse que você tentou bater nele uma vez, nas outras vezes foi tentativa de homicídio. Que vergonha, meu filho. Como é que você fez um negócio desse? Ele disse: mãe, é porque... Mas, mãe, olha, glória a Deus pela educação que a senhora me deu, mãe. Às vezes a gente vai para um shopping, vê aqueles meninos ciscando, você já viu? Chega a roda. Aí André olha para mim e faz: obrigado, mãe. Entende, queridos? Então, o que a gente precisa entender, amados, hoje, glória a Deus, eu tenho 2 grandes homens de Deus. Eles são casados, um está criando os filhos do jeito que foi aprendeu, o outro não tem filho ainda. Mas, amados, eu nunca fui buscar um filho meu numa boca de fumo. Nem vou.
Eu nunca fui buscar um filho meu num bar, nem vou, nunca. Nunca, nunca beberam, nunca, nem vão. Aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? Por quê? Porque a Bíblia ensina como é que um pai tem que criar um filho. E criança tem que ter limite. Amados, eu nunca admiti um filho meu dizer assim, não pode entrar no meu quarto não, respeite minha privacidade. Meu amigo, vem falar de privacidade dentro da minha casa. Quer privacidade, querida? Arranje um emprego, pague suas contas, vá morar em outro lugar, se banque. Que história é essa? Um filho dentro da casa do pai, minha privacidade, vá tomar banho. Mas me poupe, viu? E tem pai, aí eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho. Vai. Que história é essa? E eu dizia, entra a hora que eu quiser. E não fecha a porta do quarto, não. E tem mais, vai usar o computador, tem que ser com a tela de frente para a porta. Que é para quando entrar saber o que está assistindo. Ô, querido, pode ser exagero para você. Mas sabe de uma coisa? Eu sabia o tipo de filho que eu queria ter. Eu não criei filho para o diabo. Eu não sei você, o que você quer. Mas, amado, um dia eu vou comparecer diante de Deus para prestar conta das flechas que Ele colocou na minha aljava e quem lança para o alvo sou eu. E você sabe, nunca vi ninguém pegar uma flecha toda torta para ir para lugar nenhum. Quanto mais retinha, melhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Tem muitos lares precisando de ajuste, sabe, criança? Queridos, mas o que dá o ajuste é a palavra. Amém. Vai comigo para Mateus capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 12, verso 25. Aleluia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amado, como é? Essa palavra divisão significa o quê? Duas visões, né? Duas visões. Agora, duas cabeças, né? Se tem duas visões, tem dois cabeças, e dois cabeças é monstro. Né? Diga comigo, dois cabeças é monstro. Eu falei sobre isso pela manhã. Né? Deus criou o homem para ser cabeça. Então, quando a mulher também quer se levantar como cabeça, aí é uma aberração. Né? Porque aí vira monstro. Né? Já viu uma criança nascendo com duas cabeças? Não vive muito. Aí Jesus disse, olha, divisão. Uma casa não subsiste, né? E aí, às vezes a gente vê isso dentro da família, né? O marido quer comprar um carro, a mulher quer investir numa casa, os filhos querem fazer uma viagem. A minha pergunta é, onde isso vai dar? Lugar nenhum. Entende? Lugar nenhum. Porque a gente precisa aprender a ter uma concordância dentro da família. Em Mateus, no capítulo 18, no verso 18, Jesus disse, olha, se vocês concordarem acerca de qualquer coisa. Essa palavra concordarem no original é sinfoneu, que significa sinfonia. Jesus estava dizendo, se vocês tiverem uma sinfonia, vocês sabem por que é agradável ouvir o louvor aqui? Porque existe uma sinfonia entre eles. E fica agradável o som. Mas se um cantar num tom e outro tocar em outro, ninguém aguenta. Vocês estão entendendo? Uma harmonia. Precisa ter harmonia dentro de casa, queridos. Como é que marido não concorda com nada que a mulher quer? Mulher não concorda com nada que o marido quer. Os filhos não concordam com os pais. Uma desarmonia, uma concordância. E eu digo para você, aonde vamos chegar? Porque quando Deus falou, lá em Gênesis, no capítulo 11, lembra da Torre de Babel? Onde eles estavam unidos para fazer a coisa errada. Olha o poder da união. Eles estavam unidos para fazer uma coisa errada. E Deus disse assim, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem.
Fala a mesma coisa. Se é para falar fé dentro de casa, concordem entre si para falar a mesma coisa, chamar a existência a mesma coisa. Hoje eu cedo minha vontade para o outro, pego com a fé dele, daqui a pouco ele recebe, pega com a minha fé e a gente avança. Mas tem gente que fica naquela picuinha, se não for do meu jeito, também não é. E o diabo ganha. Mas a gente não está aqui para fazer o inferno ganhar. A gente está aqui para concordar com o que Deus diz. Meu Deus do céu. E Deus diz, ei, o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Querido, se dentro de casa você tiver a mesma, como o pastor Bud nos ensinou tanto, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, falar a mesma coisa, o que vocês intentarem como família, vocês vão conseguir. Independente de quanto você tem no banco. Porque Deus opera no meio da unidade. Meu Deus do céu. Se não existir, Ele cria. Porque Deus ainda é criador. E ainda está nesse negócio de fazer acontecer. Oh, glória a Deus. Amém. Então a unidade remove todos os limites que você possa imaginar. Deus age livremente, queridos, quando tem unidade. Agora, quando existe aquela coisa de estar batendo de frente, não perca a capacidade dentro da sua casa de falarem a mesma língua. Não perca a capacidade. Não perca isso. No reino de Deus, queridos, quando dois se unem, o efeito é de multiplicação. Um bota 1.000 para correr, dois põe 10.000. Meu Deus do céu. Lembra comigo da imagem da Arca da Aliança. Aquela caixa de ouro, 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas estendidas. E um de frente para o outro, olho no olho. As asas se encontrando, não é assim? Sabe o que estava ali no meio daquela unidade? A presença. Você sabe o que preserva a presença dentro da tua casa? Olho no olho. Um concordando com o outro. Se houver discordância, não há presença. E tem coisas que só acontecem na presença. É na presença que se é curado, é na presença que provisão chega, é na presença que paz existe, é na presença que direção chega, é na presença que promoção acontece, é na presença que as portas se abrem, é a presença que faz as coisas acontecerem. Como é que a gente vai perder isso, gente? Amém? Então a gente precisa entender a forma como nós lidamos com a presença, determina muito o que vai ser da nossa vida, gente. Sabe por quê? Porque foi a presença na arca. Que o filho de Abinadab lidou com ela diferente e ele morreu. Mas foi a presença que estava na arca que prosperou Obed-edom. A mesma presença lidada de forma diferente. Ou acaba ou prospera. Vocês estão entendendo? Então deixa eu lhe dizer a forma como você lida com a presença dentro da sua casa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai determinar muita coisa, querido. Tem uma prosperidade para você viver dentro da sua casa. Eu vou dizer, tem uma prosperidade que você ainda não viveu, mas está disponível para dentro da sua casa. Amém? Abre comigo aí no Salmos 12. Por favor, 112. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Homem e mulher são muito diferentes. Muito, muito, muito. Mas se essa unidade não estivesse, acredite, ao nosso alcance, Deus seria injusto de cobrar de nós. Mas quando Ele diz preserve a unidade do Espírito, rapaz, é porque é possível. E Ele não diz assim, gere a unidade, Ele diz preserve, você só preserva o que já existe. Meu Deus, existe uma presença em nós. Meu Deus, que coisa poderosa. É marido e mulher orando juntos. Amém? Agora, queridos, o que a gente não pode é exigir dos nossos filhos uma coisa que os nossos filhos não vêem na nossa vida. Se seu filho nunca viu você com a Bíblia, nunca viu você orando, como é que você vai exigir? Você entende isso? Nós somos um exemplo dentro das nossas casas.
Veja o Salmo 112. E outra coisa, seu marido, mulher, sua esposa, marido, quando eles estavam no Éden, estava Adão e Deus criou Eva. Deus não criou Eva para disputar com Adão, nem para competir espaço. Deus botou os dois para serem abençoados. A gente não está aqui para disputar, queridos. Não existe uma disputa quem ganha mais, quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo. Eu vou te dizer, os dois juntos são melhores. E ninguém vai resistir vocês. Amém? Salmo 112, ele já começa assim, aleluia. O que significa aleluia? Diga comigo, explosão de luz nas trevas. Aí quando ele começa o salmo assim, aleluia, ele já está dizendo, está vindo aí uma explosão de luz. E lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra. Aí ele diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Diga, meus filhos, meus netos serão poderosos nessa terra. Meu Deus do céu. Seus filhos serão melhores do que você. Em tudo. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, você não criou filho para ser mais ou menos aqui na terra, um João ninguém. Não. Eles serão poderosos. Amém. Lê esse salmo, que ele declara isso dentro da tua casa. Sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração do justo. Tem justo aqui? Diga, minha geração é abençoada. Diga, minha família é bendita do Senhor. O maligno não nos toca. Aí olha o verso 3. Na sua casa, na casa de quem? Na quem? Sério? Na sua casa há prosperidade e... O que há na sua casa? Rosana, prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade é um estado interno. Uma posição que Cristo conquistou para nós. Nós somos. Riqueza é o externo, é o que se manifesta por causa de uma condição interna. E se você já é nascido de novo, você é próspero e vai se manifestar dentro da sua casa. O lugar que vai começar a se manifestar é na sua casa. Meu Deus do céu. Amém? E a sua justiça permanece para sempre. Declare isso todo dia dentro da sua casa, homem. Dentro da sua casa, mulher. Deixa eu te dizer, quando Paulo e Silas foram presos, né, e foram machucados, o sangue escorrendo nas costas, Paulo olhou para Silas e não foi, Silas, que situação difícil, a gente fazendo a vontade de Deus, olha o que deu. Não, Paulo olhou para Silas e disse, vamos adorar a Deus. E eles começaram a falar, e a Bíblia diz que o poder de Deus caiu, mas não caiu na cela vizinha, não caiu na prisão vizinha, caiu aonde eles estavam, porque o que sai da sua boca atrai o poder de Deus, o que sai da sua boca atrai o poder de Deus, o que sai da sua boca atrai o poder de Deus. Se você declarar isso na sua casa, todo dia vai atrair o poder de Deus, vai cair dentro da sua casa, querido. Não vai cair na casa do vizinho, é na sua casa. Oh, meu Deus do céu. Amém. Então, mulheres, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tenha prazer em cuidar do seu lar. Tenha prazer, embora você pode até não ser tão habilidosa. Peda ajuda ao Espírito Santo. Tenha prazer de cuidar dos seus, aqueles que Deus colocou nas suas mãos. Querido, deixa eu te dizer, o poder que tem sentar numa mesa para comer junto. Você já parou para pensar nisso? Queridos, presta atenção. Deus poderia ter nos feito para nunca nem comer. Sim ou não? Ou então para comer uma vez por mês, quando recebesse o salário, né? Ou então uma vez por dia. Não, Deus nos fez para ter no mínimo 3 refeições por dia. Deus não sabia o que estava fazendo, não. Sabe por quê? Porque mesa é lugar de comunhão. E para Deus isso é importante. Então
querido, promove tempo de mesa na tua casa. Mulher, em nome de Jesus, promove tempo de mesa na tua casa. Você pode até não ter aquela coisa de ter tantas taças bonitas, mas sabe de uma coisa? Excelência não é usar o mais caro, é fazer o melhor com o que você já tem. Mas sabe o que tem acontecido com algumas mulheres? Ela pega o que tem de melhor e guarda. E fica usando com a família o pior que tem. Prato descascado, xícara sem asa. Querido, se isso for tudo que você tem para oferecer para a sua família, você tem um conceito errado do que é família e do que é mesa. Tem mulher que é assim, as toalhas melhores estão guardadas, aí está se enxugando com toalha manchada de água sanitária. Querida, pelo amor de Deus, você nasceu de novo, então deixa que a excelência puxe de você a mulher excelente que você foi chamada para ser. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí as taças que tem bonita, às vezes está guardada para pegar talão de água e de luz e colocar dentro. Vá tomar banho. Não, Rosana, mas se quebrar, Deus dá outro. Não, Rosana, eu guardo. É assim, eu guardo. Sabe para quê? Porque quando chegar uma visita. Mas deixa eu te dizer, quem pode chegar na tua casa melhor do que teus filhos e teu marido para usar o que você tem de melhor? Porque o que eu tenho de melhor na minha casa é para meus filhos e meu marido. E quem chega, usufrui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente precisa entender, sabe, queridos, por quê? Porque às vezes você fica... Porque quem teve essa ideia brilhante? Deus. Mesa é lugar de comunhão. E acredite, quando for para a mesa, deixa o celular fora. Vai para a mesa conversar, jogar a conversa fora, tirar onda um com o outro, olhar no olho. Oh, aleluia. Oh, querido, que coisa maravilhosa é isso. Amém. E sabe, a gente precisa entender que mesa não é só, não diz respeito só a você nutrir seu corpo físico, tem algo espiritual envolvido. Amados, deixa eu te dizer, não permita que na hora das refeições, cada um dos seus filhos faça os seus pratos e saia com ele para dentro dos seus quartos. Porque um faz um prato, sabe? Vai na cozinha, faz na panela mesmo. Querido, que tipo de família é essa? Ou então a mulher pega as panelas e bota em cima da mesa. Eu acho que sua família merece coisa melhor. Tem um menino, né? Um amigo... Hoje ele é um amigo meu, lá de Fortaleza. E ele começou a ouvir minhas ministrações e ele disse que a mãe dele só botava panela em cima da mesa. Aí ele disse que dizia, ô mãe, Rosana disse que não faça isso não. Aí ele disse que a mãe dele dizia, pois chame ela para vir lavar meus pratos. Chama essa Rosana para vir lavar minha louça, que aí eu boto todas as travessas. Mas sabe de uma coisa? Um dia ela decidiu começar a me ouvir. Ela disse, Rosana, como a minha casa mudou. Aí me levou para jantar lá. Menina, ela fez uma mesa. Ela disse, eu lhe chamava para vir lavar meus pratos, mas... Porque não tem gente assim que não quer aprender, é bem ignorante, né? Ah, na minha casa eu faço do meu jeito. Oh, querida, valorize o que você tem de mais precioso é a sua família. Amém? Valorize isso, né? E a gente precisa entender que tem uma presença santa na sua mesa, viu? Deixa eu te dizer, tem uma presença santa na sua mesa. Eu sei que às vezes a gente capricha quando vai alguém, convidado especial para a nossa casa, mas independente desse convidado especial estar lá, tem alguém, tem uma presença santa lá. Você pode comer ovo com cuscuz, dá as mãos e rende graças a Deus, que de noite chega o filé. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então a gente precisa, queridos, olha, a excelência atrai o excelente. Diga comigo, a excelência atrai o excelente. E na minha casa há prosperidade e riqueza. Sabe que da Bíblia não diz, na casa do justo tem sofá rasgado. Tem prosperidade e riqueza. Na casa do justo tem gambiarra. Acaba com gambiarra. Acaba com gambiarra. Sabe, queridos, eu estava vendo
Paulo Vieira postou uma frase, né, no Instagram, que Shalom significava tudo inteiro, completo, nada quebrado, nada faltando. E ele pregou na Lagoinha, nos Estados Unidos, a respeito disso. E teve um ministro bem famoso lá no Sul, que ele faz um negócio juntamente com pastores, e eu ouvindo uma ministração dele, ele encantado, agora, gente, esse ano. Ele encantado, gente, com a igreja dele. Vocês não sabem o que eu ouvi de Paulo Vieira, que Shalom significa tudo inteiro, tudo completo, nada quebrado, nada faltando. Meu Deus, desde que eu me entendo de crente, que eu me converti no verbo da vida, que a gente escuta isso. Sabe qual é o problema? A gente não está valorizando o que a gente está recebendo. Às vezes a gente pisa no maná. E tem gente aí pagando caro para ouvir o que tu escuta no Rema, pagando uma mensalidade desse tamanho. Meu Deus do céu. E ele encantado, ele disse, eu vou fazer esse mês todinho aqui na igreja do Shalom, de dizer para vocês que está no Shalom, é nada quebrado, nada faltando. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, vive isso. Não tolera coisa quebrada dentro da tua casa, porque você só tem o que você tolera. O que você tolera não muda. Quebrou, querido, dá para consertar, conserta, não dá, vaza. Aleluia. Faz uma fogueira santa. De coisa manchada, de água sanitária, de coisa rasgada, querido. Você não é digno disso, você é filho do Deus Altíssimo. Os potes de margarina, de pote de sorvete. Tira essas desgraças da tua frente. Oh, meu Deus. Aleluia. Diga de novo, na minha casa a prosperidade e riqueza. Oh, meu irmão. Prato destacado. Tem prato que usa de aqueles pratos de porcelana, cai o tampo. E a pessoa põe na mesa. Não. Querida, eu vou te dizer. Tem coisa que é um desrespeito para a unção que você carrega. Mas sabe que tem gente que gosta de celebrar a pobreza? E você está aqui para celebrar a prosperidade. Você não quer celebrar a pobreza? Tem um sofá rasgado, não basta estar rasgado, tem que jogar um lençol por cima. Não. Sabe que é melhor tirar? Deixa o espaço vazio. Pelo menos você passa e chama a existência. Aleluia. Cuidado, querido, cuidado com essas coisas dentro da sua casa. Sabe, a gente precisa entender que nós precisamos honrar, amados, a Deus dentro das nossas casas e os nossos familiares, amém? Amém mesmo. Então faça o que você tem de melhor, sabe, com o que você tem. Mas não aceite coisa rasgada, quebrada, manchada. Acredite, não é para você. Aleluia. Aleluia. Amém? E aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Honre a Deus com o que você tem no momento, o melhor seu. Deus vai te colocar no muito. Amém? E aí a gente simplesmente entende essas coisas. Porque, gente, olha, todas as alianças que Deus fez, todas da aliança adâmica, até a aliança agora com Cristo, toda a aliança, ela é celebrada com uma refeição. É por isso que a gente celebra a ceia, é a refeição da aliança que nós temos com Ele. Para você ver como uma refeição é importante para o Senhor. Você sabe por que nos casamentos se tem um bolo, no mínimo um bolo? Porque é a refeição de uma aliança que foi formada. Você entende? Então, dentro da sua casa, o seu momento de refeição é uma refeição de uma aliança que vocês têm. Isso é santo, gente. Não trata como comum o que Deus santificou. Aleluia. Amém? E a refeição sela a aliança, né? E você vê, por exemplo, a última refeição de Jesus com os discípulos foi uma ceia. Poderia ter sido qualquer outro momento, um momento de louvor, de adoração. Foi a ceia. E sabe o que nos espera?
Qual é o quadro mais famoso da história da humanidade? A Santa Ceia. Olha como Deus valoriza isso. Então, valorize esse tempo de mesa. Amém? Eu vi aquela Cindy Jacobs. É uma profetisa. Ela disse, as maiores profecias nos últimos dias da igreja não vai sair de púlpitos, vai sair de mesas. Uau! É no momento de comunhão desse que o Espírito Santo te inspira. E você declara palavras de vida para os teus filhos. Oh, meu Deus. Para a sua família. Amém? Algo é liberado dos céus. Amém, gente? Então, preserve essa comunhão dentro da sua casa. Não deixa, queridos, que isso se perca. Tem um livro chamado O Poder Surpreendente das Refeições em Família. Aí ele diz uma coisa interessante lá. Ele diz, olha, a refeição em família é um santo remédio. Melhora a qualidade de sua vida diária. As chances de sucesso dos filhos são aumentadas. A saúde da sua família e os valores da sociedade aumentam quando alguém valoriza esse ambiente. Meu Deus do céu. Diga, isso é divino. Amém? E ele ainda diz mais. A mesa nos torna mais inteligentes, mais fortes, mais saudáveis e mais felizes. Uau! Você entende que não é o que se vai comer, mas o momento que a gente vai estar junto. Isso é maravilhoso, tá certo? Então, pegue aí e homens, deixa eu dizer uma coisa para você. Leia comigo, por favor, Provérbios 13, 22 e vamos encerrando. Diga para a pessoa que está ao seu lado o que você tem de melhor. Desfrute com a sua família. Não guarde. Desfrute. Provérbios 13, 22. Ele diz assim, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quem é justo aqui? E sabe, olha o que ele diz, o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então, deixa eu lhe dizer, trabalhem, né? Mas assim, tenham as suas finanças ajustadas. Peçam sabedoria ao Espírito Santo, porque, gente, um dos motivos de divórcio, um dos grandes motivos ainda de divórcio, ainda é situação financeira difícil dentro de um casamento. Porque, gente, eu vou te dizer, pense num negócio que cansa. É situação financeira difícil. Eu não estou dizendo que não se passa, mas deixa eu te dizer, passa. Eu vou dizer de novo, passa. Não fica eternamente. Aquela coisa cansativa. Gente, dívida tira a tua dignidade. Sabe? Então, se um tem mais habilidade para administrar finanças, deixa na mão de quem tem mais habilidade. Se um é mais equilibrado do que outro, entra numa concordância, sabe? Vamos parar, querido, de estar trabalhando tanto e não ter, e o dinheiro se esvaindo das suas mãos como num saquetel furado e você não tem os resultados. A Bíblia diz que o homem de bem deixa eu te dizer, deseja, creia, declare, construa. Sabe, um lastro financeiro para a sua família. Não deixe a sua família de todo jeito. Creia num futuro melhor. Deixa eu te dizer, dias melhores virão. Sabe, pensa na faculdade dos teus filhos, pensa no ministério dos teus filhos, sabe, pensa, homem e mulher, sabe, em desfrutar o que chega na sua vida também. Não tira esse tempo de descanso da vida de vocês, desfrutem, tirem umas férias. Gente, tenha momento em família, vão para um parque. Deixa eu dizer a vocês, teve um tempo lá que a gente morava em Campina Grande e a gente estava numa situação financeira bem complicada e a gente não tinha dinheiro para ir no cinema nessa época, né? E olha que a gente trabalhava, os dois sempre trabalhando. E um dia a gente disse assim, rapaz, vamos sair, vamos dar uma volta, os meninos pequenos. Aí a gente pegou, sabe o quê? O ônibus que fazia a maior rota da cidade, que era o leste-sul, não era, Gilvan?
leste e sul, que dizia, de um canto a outro. A gente sentou lá atrás, levou um saco de pipoca, foi conversando, comendo pipoca, a cidade todinha, voltando para casa rindo, um da cara do outro. Rapaz, a gente nunca esqueceu isso, criamos memória. Mas sabe de uma coisa? O Senhor também já nos levou para os Estados Unidos. A gente desfrutou daquela presença dentro de um ônibus, mas um dia Judivan estava dentro de um avião tirando onda, com a cara do diabo. Vocês estão entendendo isso? Porque, queridos, eu vou te dizer, eu estou pregando essa palavra para vocês, às vezes o povo diz, você prega com tanta convicção, eu sei de onde essa palavra me tirou. Eu sei de onde a palavra tirou o meu marido. Deixa eu te dizer, não foi na força do nosso braço, foi que crer e confessar e ficar firme e ofertar e dizimar e crer no que Deus podia fazer, amado. Meu marido nasceu num sítio até 10 anos de idade, sem ir para a escola. Sabe de uma coisa? Até 10 anos de idade, queridos. Uma situação difícil. E de repente a gente foi lá para o Rema, em Tulsa, Oklahoma. Eu olhei para a cara dela e disse, quem diria? E sabe uma coisa, você está no avião, a gente passou aquele tempo dentro do ônibus, mas desfrutando da presença um do outro. Daqui a pouco ele estava no avião e a moça chegou para servir e perguntou, né? Ela falou drink, foi? Foi, drink para ele Diet Coke. E ainda tirou onda, disse, few ice, please, pouco gelo. Rapaz, eu olhei para ele e disse, mas rapaz, quem diria? Vocês estão entendendo? Tem um momento de dar uma volta de ônibus comendo pipoca, mas tem um momento, querido, das viagens internacionais. Se vocês permanecerem juntos, unidos, crendo em Deus, congregando, servindo ao Senhor, honrando a Deus com o que chega nas suas mãos, honrando sua família, deixa eu te dizer, você vai longe. Deus não tem filho predileto, o que ele faz com um, faz com todos. Queridos, o que faz acepção é de fé. Não é de filho. Vocês estão entendendo? Então, queridos, você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para ter vida em abundância. Aleluia. A tua descendência vai agradecer tanto a Deus por tua vida. Aleluia. Quando lembrar de vovô e de vovó, oh, coisa boa. O que meu avô e minha avó deixou para mim. Amém? Então tenha essa intenção de dizer, pai, eu quero crescer. Amém? Amém? Vocês recebem essa palavra? Fica de pé, deixa eu orar por vocês. Aleluia. Aleluia. Deus criou a família para dar certo. Diga, vai dar certo. Diga, se tá bom, vai ficar melhor. Aleluia. Desistir não é o plano. Não é uma opção. Aleluia. Pai, obrigado. Não tem nada, Senhor, para ti que seja um caso perdido. Não existe. O sangue de Jesus foi derramado. Meu Deus, para nós e nossa família. Pai, obrigada. Eu creio que depois desse mês, a tua palavra ungida, poderosa, Pai, sendo liberada nessa igreja durante todo esse mês de maio sobre família. Eu creio em estruturas cada vez mais fortes, em casamentos cada vez mais fortalecidos. Eu creio em filhos retornando para o caminho do Senhor. Eu creio em marido retornando para servir ao Senhor. Eu creio, Pai, em mulheres dentro da sua casa, como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Obrigada, Pai, por essa sabedoria do alto, porque lá em Tiago ele diz, se quiser sabedoria, peça a Deus que Ele tem para dar. E nós te pedimos, Senhor, sabedoria. Pai, abre os olhos do nosso entendimento, para a gente valorizar o que o Senhor valoriza. Para a gente ter esse olhar favorável para dentro da nossa casa, para a gente ajustar o que está precisando de ajuste. A tua palavra, Senhor, é a rocha que nós podemos construir em cima. Pai, muito obrigada.
Obrigada pelo Salmo 112, fluindo na vida dos meus irmãos, nas suas casas, fluindo um fluxo maior de prosperidade e riqueza, de filhos poderosos. Meu Deus, nós podemos dar um show de família cristã, porque nós temos os recursos para isso. Obrigada, Pai, por nossa família sendo um referencial para essa cidade, para o bairro que nós moramos. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa, você pode dizer isso? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te amamos por um preço tão alto, pago, Pai, naquela cruz, para a gente ter uma família bendita do Senhor. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, obrigada. Portas de emprego serão abertas para maridos. Promoções chegarão. Deus vai te surpreender. Amém? Você pode sentar um pouco, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Marido, mulher, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda. Quem mais? Aleluia, casais. Nunca mais a família dela será a mesma. A vida dela será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Como é seu nome, querida? Josineide. Glória a Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Tem uma família aqui para lhe receber. Amém. Quem mais está aqui? Nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa, você sabe, gente, não tem outro caminho, é Jesus. A verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Todos salvos? Ou alguém que até já recebeu Jesus, mas não está congregando, está afastado e percebe hoje mesmo, né? Esse tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Não perde tempo não, querido. Seja rápido, seja rápido, seja rápido, seja rápido. Aleluia. Então, Josineide, a Bíblia diz: se com teu coração creres em Jesus, você crê em Jesus de todo o seu coração. Amém. E ele diz: se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. A condição que a Bíblia dá para a salvação é essa. Amém? Você só precisa repetir essa oração. Vamos fazer juntos? Bora? Eu creio. Jesus Cristo foi para aquela cruz, enviado por Deus para pagar pelos meus pecados. E eu recebo, e eu confesso publicamente: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu aceito a presença do Teu Espírito para me conduzir em triunfo. Amém. Aleluia. Seja bem-vinda à família de Deus. Aleluia. Depois os conselheiros vão falar contigo, tá? Para te explicar direitinho tudo. Olha aí o seu pastor lhe recebendo. Cresça e avance. Amém. Tem alguém com alguma dor ou enfermidade que quer oração para cura? Todos curados, sarados. Sabe, a palavra na hora que está sendo pregada é um bom motivo para você receber cura. Tem alguém que já nasceu de novo, mas não é batizado com o Espírito Santo e quer ser batizado, receber batismo com o Espírito Santo? Todos cheios? Graças a Deus. Então, gente, uma honra estar aqui com vocês. Pastor Cleone, Andréia, muito obrigada por esse tempo. Foi bom demais.
Eu me sinto muito honrada de pregar e compartilhar a palavra com vocês. E se a gente não se encontrar mais aqui na terra, nos ares, já, porque Jesus está voltando. Amém? E, gente, ontem eu anunciei para as mulheres esse devocional Femininas, né? E os homens investem na vida das suas esposas. Porque quanto mais sua esposa cresce, mais você ganha. Amém? E eu estou falando em crescimento espiritual. São 365 dias de mensagens, não é? De fé, viu, queridas? Não foi só eu que escrevi. Tem mais outras mulheres envolvidas nesse trabalho. E a gente está com ele ali atrás. Se você tiver interesse, passa lá, tá bom? E mais uma vez, obrigada por tudo. E sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Venha, pastor.